Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo é a segunda mensagem do pastor José Amorim sobre o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deixe seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Assista esse vídeo até o final, que vai ser uma bênção. E dá-nos a graça de podermos estar na Tua presença para juntos ouvirmos a voz do Senhor. Abençoa os lábios que falam e os ouvidos que ouvem e ouvirão a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Podeis sentar. Boa noite, queridos. É um prazer revê-los. Que a graça de Jesus possa envolver você. Que o poder de Jesus possa estar com você nesta noite, amém? Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia em 2 Crônicas 7,14 para nós lermos o nosso texto, o texto que nós estamos trabalhando nesta nova série Preciso de Ti. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje nós iremos estudar a primeira exigência de Deus para que Ele possa sarar a nossa terra, perdoar os nossos pecados. E Ele diz categoricamente: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Esta é a exigência de Deus. Esta é a primeira condição imposta por Ele para que seu povo apóstata, rebelde, obstinado, cheio de desvios e de maus caminhos, possa obter de volta o privilégio dos mananciais de bênçãos do Senhor. O Deus eterno impõe a mim e impõe a você. Quer você usufruir dos mananciais de bênçãos dos céus? Volte-se, humilhe-se diante de mim, diz o Senhor. É exatamente isso que Ele requer de mim. É exatamente isso que Ele requer do seu povo hoje. Ele não está preocupado com tintura de melhoria cristã artificial. Ele não está preocupado com mais esforço artificial, com mais desculpas desta ou daquela natureza. Ele não está, nem tanto, interessado em mais simpatia, muitas das vezes hipócrita e não verdadeira, ou dizimar mais, ou ofertar mais, sem ser uma entrega do coração a Ele. Ele está preocupado e desejoso que este povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe diante dele. O que Ele quer taxativamente é humilhar e humilhar somente, porque daí virão todas as outras coisas que Deus deseja operar na minha e na tua vida. A primeira pergunta que vem ao teu coração e ao meu é: no contexto bíblico e deste verso, o que quer dizer humilhar ou humilhar-se? Humilhar-se aqui é tornar-se humilde, sim, mas no contexto bíblico teológico desse texto é submeter-se, render-se a Deus. É isso que Ele espera. O mundo em que nós vivemos não gosta de humilhar-se. Alguém que é humilde ou se humilha é taxado, desprezado, pois o mundo em que nós vivemos, ele tende a considerar algo deprimente, vergonhoso, o humilhar-se. Tem uma espécie de ojeriza a humildade e o ato humano de se humilhar. O mundo em que nós vivemos, cheio de conceitos carnais e pervertidos, não gosta da ideia de humilhar-se, submeter-se, entregar-se, mas o que Deus espera de nós é humilhar-se e humilhar-se somente. Você quer viver nos mananciais de bênçãos dos céus? Você quer que Deus perdoe seus pecados e sare sua terra? Comece por obedecer a primeira ordem, primeiro requisito de Deus para que seu povo volte às bênçãos: humilhar-se e humilhar-se somente. Eu espero em Deus que nesta noite, ao você voltar para casa, você compreenda um dos pilares da fé cristã.
Não existe cristianismo sem humilhar-se, e humilhar-se somente, pois o exemplo veio do próprio Cristo, que você ouviu na apresentação de hoje. Cristo se humilhou ao ponto de se fazer um de nós, e humilhou-se até o pó, e ainda não bastou se fazer homem, morreu na cruz, a mais abjeta morte dos dias dele, morreu humilhado em uma cruz. Se o Eterno se humilhou diante do Deus Eterno, Jesus se humilhou diante do Deus Eterno, quanto mais eu e você. Portanto, se você quer bênção na vida, comece por considerar a verdade de que você precisa humilhar-se. E o nosso velho homem recusa-se. O nosso velho homem, nossa natureza depravada, moralmente degradada, dobrar-se, humilhar-se, submeter-se, render-se, é algo abominável. Não é só para o padrão secular do mundo fora da igreja, mas para a nossa própria natureza caída. Humilhar-se, render-se, dobrar-se, submeter-se ao Senhor é algo abominável. Mas Deus exige do seu povo humilhar-se somente. Não adianta imitações, não adianta capa, não adianta cascas, não adianta teatro. Humilhar-se somente. Humilhar-se é entregar-se. E no contexto bíblico, entregar-se é uma maneira de você traduzir submeter-se. É entregar-se, é render-se a Deus. O que Deus quer de você e de mim? Rendição. E o que é que você precisa render? Amado, o seu eu e eu, o meu eu. Porque nós temos um grave problema em nossa vida desde que caímos. Nós precisamos deixar o nosso maior pecado, acreditar que nós somos o nosso próprio Deus. Você e eu queremos ser o nosso próprio Deus, e seguimos nossos próprios caminhos, e seguimos nossos próprios conceitos, e seguimos nossas próprias ideias, e adoramos a nós mesmos. Este é o maior pecado de um homem, acreditar que ele é seu próprio Deus. É por esta razão que Deus primeiramente precisa a rendição deste eu, para que Deus possa ser o eu sou na minha vida e na tua. Ele tem que destronizar o eu Deus do seu coração. É isto que faz com que Deus precise que eu e você nos rendamos a Ele, pois a nós mesmos ou nós mesmos não temos poder para fazer isto, mas precisamos decidir, permitir que Deus faça isto em nós. Devemos desistir desta ideia de que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar nossa condição. Nós não podemos mudar a nós mesmos, mas nós podemos decidir ir a Cristo e render nossa vida a Ele, entregando as rédeas da nossa vida, da nossa vontade, do nosso destino, do nosso dia a dia nas mãos dEle. E aí Ele governará nosso eu, nossa vontade, e será o Senhor da nossa própria vida, e Ele nos dará poder para sermos homens semelhantes à vontade dEle. Mas aqui existe um problema. Muitos cristãos tomam aqui o desvio do deixar de fazer coisas. Eles acham que o render-se é deixar de cometer atos pecaminosos. Não, amado, uma coisa aqui não tem nada a ver com a outra. Você aqui está falando de rendição do seu eu, não das consequências de você ser senhor de você mesmo. Os pecados são consequência daquele homem fora da presença de Deus, daquela mulher que não comunga da presença de Deus, daquele homem que controla a sua própria vontade. O destino dele é a ruína, o destino dele é o fracasso, o destino dele é a imoralidade, o destino dele é a violência sem precedente, o destino dele é virar um demônio humano. Mas quando o homem se rende, se submete a Deus, as consequências naturais disso
é ele se dobrar em oração, buscar a face do Senhor, e Deus perdoar os seus pecados e sarará a sua terra. Tudo começa quando você se dobra. Não tente desviar-se pelo caminho do deixar de fazer coisas erradas. Deus está falando da sua rendição, da sua entrega. Abra a Bíblia e veja esse conceito em poucas palavras no livro de Romanos, escrito por Paulo. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Vou repetir, permita-me. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, isto quer dizer, a alguém que você se submete, a alguém que você se rende, a alguém que você entrega o destino e o controle da sua própria vontade, deste você se torna servo para a obediência. Desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, leia-se, adoração ao diabo, ou a obediência a Deus que lhe leva à justiça, a obediência ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa que você não pode esquecer. Leve para a sua vida e para a sua casa e para o seu coração. O único controle que você tem é escolher quem controlará você. O único poder de escolha que você tem é escolher quem controlará você. Não existe parcialidade nesta questão. Não existe em cima do muro nesta questão. Se você não é controlado por Deus, você já é automaticamente controlado pela majestade satânica. Você precisa escolher quem controlará você. E você pode escolher até ser escravo. Quando você entrega a sua vontade ao Senhor desta terra, você se torna escravo dele. Mas quando você se rende ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus magnânimo, compassivo, clemente, bondoso, Ele não vai escravizar você, Ele vai libertar você. Porque na crise, no conflito entre o bem e o mal, Deus não pode interferir na sua vida sem que você o permita. Deus não pode governar você na força. Deus age na minha vida e na tua vida até o limite que nós temos de resisti-lo. Deus nunca arrebenta a cerca, Deus nunca quebra a corda. Ele age, é claro que Ele age, é claro que Ele tenta interferir em minha vida e tua vida, mas nunca além da capacidade que Ele mesmo me deu de dizer a Ele: basta, não quero saber de ti. É por isso que é necessário admitir: eu preciso dele e me rendo a ele. Pois se você e eu não agirmos assim, seremos controlados por outro. Lembre-se, duas escolhas: o pecado que te levará à morte, a obediência que te levará à justiça. Alguns acham isso meio esquisito. A obediência que gera justiça. A obediência é fruto da fé. A fé é algo que se agarra a um sacrifício feito por Jesus na cruz, que proporcionou a mim justiça, pois em mim mesmo eu não sou justo, nem você. Em mim mesmo eu não sou justo, não sou santo, não sou bom, não sou íntegro, não sou nada. Mas quando me apodero de Jesus, a sua vida me salva, a sua vida me salva, a sua morte me salva. Paulo diz que nós somos salvos pela morte de Jesus, mas ele diz que nós somos salvos pela sua vida. A sua vida nos impõe a sua justiça, a sua santidade, e ele nos presenteia isto. E quando Deus nos olha dos céus à terra, Ele nos olha pelos olhos de Jesus, pela lente dos olhos de Jesus, e Ele vê em nós o que nós não temos, mas Jesus tem: bondade, justiça, domínio próprio, amor, mansidão. Aí Deus nos justifica, isto é, Deus nos inocenta, isto é, Deus nos absolve dos nossos crimes, delitos e pecados, e nós nos tornamos justos diante do Senhor. Mas para você ser isto, você precisa render-se
a Ele, para que só Ele seja Deus em você. Lembre-se do que você ouviu há pouco. O maior pecado, um dos maiores pecados nossos é sermos o nosso próprio Deus. E Jesus precisa ser Deus em você. Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 450, esta citação, ela fala de algo poderoso. Lembre-se e ouça: toda pessoa que recusa entregar-se a Deus acha-se debaixo do domínio de outro poder, não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está na mais abjeta escravidão e servidão. Alguém pode se iludir dizendo: eu não sou de Jesus, também não sou de ninguém, eu sou de ninguém, eu sou de mim mesmo. E eu quero te dizer que esta é uma ilusão humana que apenas revela que você ou eu, se assim formos, estamos debaixo da maior e abjeta escravidão. Nós não temos outro caminho, ou o caminho da vida, ou o caminho da morte, ou o caminho da escravidão, ou o caminho da liberdade, ou o céu, ou o lago de fogo, adorando a Deus ou adorando o demônio. Nós não temos uma terceira via, um terceiro caminho. Somente há a possibilidade do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Escolha, pois, a vida para que tu vivas, tu e a tua casa. E ele diz assim: eu estou te dando uma dica. Olha, Deus dá uma sugestão. Eu te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí ele diz: escolhe, pois, a vida. Observe, ele te dá uma dica. Ele está te dando uma oportunidade, te dando a oportunidade de fazer a escolha certa. Ele diz: escolhe, pois, a vida, para que tu vivas, tu e a tua casa. Como nós aprendemos no final do sermão da semana passada, o milagre de Deus operado no teu coração gerará milagre nas gerações que vierem a partir de você. Milagre sobre milagre, tu e a tua casa, tua geração será abençoada. Quando tu escolheres o Deus de Israel como o Senhor da tua vida, quando o controle de Deus estiver conseguindo controlar você, abençoando você, você será um homem bendito do Senhor. Amém? Tentar ilustrar mais um pouco. É como que você fosse um violão. Um violão pode tocar uma música belíssima, ou pode tocar sons estridentes e abomináveis. Depende de quem o controla. Uma faca pode cortar um pão, pôr uma manteiga no pão, pode cortar uma fruta, mas pode tirar a vida de alguém, depende de quem a controla. Então você pode ser uma bênção ou uma maldição, depende de quem controla você. Não permita que o inimigo controle você, que você seja completamente controlado pelo Senhor que libertou você na cruz. Amém? Agora vamos ler a Bíblia falando sobre esta ideia de humilhar-se somente. Abra sua Bíblia em Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, mas habito no alto e santo lugar. Sim, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração abatido e vivificar o coração dos contritos. Eu sou o eterno, ele diz. Eu sou o todo-poderoso, ele diz. Nem o universo inteiro pode me conter. Eu sou atemporal. Eu existo antes que o tempo existisse. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu criei o próprio tempo. Eu criei o próprio espaço. Eu criei a própria natureza e a matéria. Eu sou Deus, o eterno, o todo-poderoso. Eu habito em lugares inacessíveis, inimagináveis, que a mente humana não pode entender. Mas eu mesmo, sendo Deus, posso me dobrar para entrar no quarto de um homem que agoniza, de uma mulher que chora, para dizer: filha
filha minha, o que tu queres que eu te faça? Eu habito com homens que choram, eu habito com mulheres que choram, eu estou com aqueles que admitem sua própria nulidade, eu ando com aqueles que admitem sua própria fragilidade, eu vivo com aqueles que conhecem suas próprias fraquezas e entregaram o destino da sua vida em minhas mãos. Eu me imponho diante deles, eu me coloco diante deles, eu me curvo para estar com eles, eu os toco sem que eles me percebam, eu os abraço sem que eles vejam e sintam, mas eu tenho tanta paixão por eles, que eu desço do meu trono de glória para ouvir as lágrimas que gritam em meus ouvidos, saída do coração de homens que choram em seus quartos. Ali eu estou com eles. Um homem que se humilha ao ponto de demonstrar sua necessidade, sua própria fraqueza, e admite dizer: eu preciso de ti, Senhor. É exatamente neste momento que Deus se ergue para dirigir-se a você e a mim, para soerguer a você e a mim, para curar você e a mim, para abençoar você e a mim. Veja quando Moisés admitiu sua própria incapacidade, quando ele disse: quem sou eu, Senhor, para ir? Foi exatamente aí que Deus deu uma guinada na vida dele, quando ele admitiu que não podia enfrentar Faraó. Foi aí que Deus pôde ser Deus na vida dele. E lembre-se, Deus o impôs a vida de 40 anos no meio do deserto. Aquele jovem que foi treinado para ser o faraó do Egito, aquele homem que era um dos maiores generais do maior exército do mundo, que era um pouco nariz empinado, pensando que a força do seu braço iria libertar seus irmãos, é tanto que puxou sua espada para eliminar o primeiro egípcio. Talvez ele pensasse em treinar um exército, mas Deus o levou para o deserto para ser comandante de lagartos, de formigas, de animais do deserto, e ser servo de ovelhas. E ali, com as ovelhas, o animal mais manso da terra, aprender e se tornar o homem mais manso que já viveu neste planeta, segundo a Bíblia. E ali dizer assim: Senhor, eu não consigo, eu não posso, Senhor, eu não tenho condições, Senhor. E nesta hora Deus disse: quem foi que fez a boca do homem? Não fui eu. Então vai, e eu serei contigo. Então, enquanto você não se render, e render-se implica entregar o seu destino e sua própria vontade nas mãos do Senhor, Deus não pode ser plenamente Deus em favor de você, porque Ele não há de impor seu senhorio e sua vontade sobre sua vontade, a sua e a minha. Lembre-se disso, entenda isso. Mas não é assim que o inimigo de Deus faz. Ele impõe sua vontade para quem se rende a ele, e ele impõe de tal maneira que ele tira a razão do próprio homem, vira um objeto em suas mãos, vira um objeto diante dele. Ele faz rastejar, comer pó, e usa seu cérebro, seus músculos, o controla por inteiro, enquanto que teu Deus quer te libertar por inteiro. Pelo amor de Deus, acorda para a vida, e esta oportunidade divina que é te oferecida, abrace-a, agarre-se a ela, renda-se a Ele e diga: eu te aceito, Senhor, governa a minha vida, porque eu sei que minha vida estará em boas mãos. Deus é o Senhor que pode abençoar você. Obedeça ao Senhor. Sacuda fora o seu orgulho que tem matado você, a sua exaltação que tem devorado você. Pare de resistir aos constantes apelos do Senhor, pois isto está destruindo a tua vida. Lembre-se disso, por favor, lembre-se disso. O termo hebraico traduzido por humilhar-se no nosso texto é sinônimo de render-se, é sinônimo de dar-se por vencido, é sinônimo de subjugar,
mas também significa dobrar os joelhos. Porque este é o destino final de quem se humilha, este é o destino final de quem acredita no senhorio do Senhor e apreendeu que não é nada. Ele se rende e ele quase que por instinto se dobra e ajoelha-se diante do Senhor e o adora. Por isso está escrito que chegará um dia que dobrar-se-ão diante dele todos os joelhos, porque todos o adorarão e se humilharão diante daquele que é o único eu sou de todo o universo. Portanto, Deus deseja que você se dobre em oração. E não é isso que nós mais precisamos. Não é à toa que a continuação do verso disse: e se orar, porque a continuação de quem se rende a Deus é abrir a boca em oração, confessando o pecado ao Senhor. Exatamente isso que mais necessitamos orar. Então, quando nos ajoelhamos, nos submetemos diante do Senhor e renunciamos a nós mesmos, buscamos em oração e clamor e lágrimas o poder de Deus em nossa vida, renunciando a nós mesmos. Quando é que o povo de Deus vence? Quando o povo de Deus se humilha. Você lembra de Ezequias? Ezequias viu que o exército do mundo da época, mais poderoso da época, o exército assírio, estava destruindo todas as cidades judaicas do reino de Judá. E agora eles sitiaram a capital do reino, o pequeno reino de Judá, cujo homem e rei era o Ezequias. Mas Ezequias era um jovem temente ao Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor. Em toda a sua vida, diz o profeta, que ele fez o que agradava o Senhor. Ele fez tudo o que podia. Ele reparou o muro, ele fez aqueduto, ele alimentou a cidade com água, ele restaurou o culto a Deus no templo, ele restaurou o templo, ele reformou o exército, ele arrumou mais armas, mais escudos, mais espadas, ele armou melhor o seu exército, ele fez tudo o que humanamente era possível a ele. Mas chega um momento na nossa vida em que o humano não tem mais jurisdição nenhuma, poder nenhum, capacidade nenhuma. Chega um momento de completa anulação de nós mesmos. Chega um momento na nossa vida que a única coisa que temos que admitir é: Senhor, eu não consigo sem a tua ajuda. Isto é rendição, queridos. Isto é submissão, queridos. Quando eu e você admitimos que não podemos, precisamos dele. E nesta hora Ezequias pegou uma carta afrontosa de um comandante assírio, xingando e falando mal do Deus dele, o meu Deus, o teu Deus. Levou-o ao templo, se ajoelhou diante do Senhor em pó, humilhou-se, chorou, amargamente chorou e orou. E Deus mandou o profeta Isaías ir lá responder para ele que Deus ia destruir o exército assírio. E naquele mesmo dia, um anjo eliminou 185 mil soldados assírios. Naquele mesmo dia, o povo de Judá foi libertado da tirania do mais poderoso exército daqueles dias, porque um homem não creu em seu braço de carne. Um homem ousou se submeter ao senhorio de Deus e dizer: Senhor, esta nação tem como rei o Senhor. Eu sou apenas teu servo, eu sou apenas teu escravo. Não permitas tu que este rei estúpido e idólatra subjugue e humilhe o Senhor. Portanto, eu entrego a minha vontade, o meu reino, o meu cetro em tuas mãos. Seja tu o Senhor desta nação, pois eu preciso de ti, Senhor. E Deus operou um dos mais maravilhosos milagres da Bíblia. Um anjo desceu rasgando os céus a trilhões de quilômetros por segundo e com sua força descomunal mata 185 mil homens. Se um anjo faz isso, imagine os milhões de bilhões que tem nos céus.
Deus é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que abençoa cada um de nós. Amém? Então, enquanto nós quisermos lutar contra o nosso pecado, com as nossas próprias forças, quando o eu, lutarmos contra o eu, o diabo, o mundo, os nossos problemas pessoais, quando quisermos lutar contra as nossas próprias deficiências, com as nossas forças, com os nossos métodos, com os nossos recursos, com a nossa cultura, com o nosso engenho, com a nossa perspicácia, com nossas habilidades, enquanto não imaginarmos que nossas energias, nossos meios podem nos dar a vitória, fracassaremos terrivelmente, e o nosso fracasso será terrível, e a nossa ruína será abjeta e humilhante. Você e eu precisamos admitir que não somos capazes de vencer o pecado, a tentação, o diabo, nem mesmo a nós mesmos, pois muitos, sem Deus, estamos considerando que nosso eu é nosso próprio Deus. Só Deus nos dá poder para derrotar até nós mesmos. E o que eu faço? Você pergunta. Eu te digo, renda-se. Eu te digo, submeta-se. Eu te digo, entregue sua vontade ao Senhor, ajoelhe-se, ore e diga: Senhor, ajuda-me, socorre-me, liberta-me, perdoa-me, cura-me, remove de mim este orgulho miserável que está carcomendo a minha vida, remove de mim esse lixo de vida que está arruinando minha família, Senhor, remove de mim o que não presta em mim, que te desonra, Senhor, torna-me um homem novo, Senhor, mata o homem velho e ressuscita em mim um homem novo, Senhor, controlado pelo Senhor, transformado pelo Senhor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Espere humilhar-se, é você chegar no ponto de completa rendição e admitir sua própria incapacidade. Mas se nos humilharmos perante o Senhor, Ele nos livrará, Ele nos exaltará e Ele finalmente nos abençoará. Amém? Lembre-se, não existe uma questão de submissão parcial. É o meu último ponto nesta noite. Queria repetir, não existe na Bíblia submissão parcial. Com Deus é tudo ou nada. Ouviu o que eu disse? Ou você é dele ou você não é dele. Deus não divide você com ninguém, nem mesmo com você mesmo. Então não existe submissão parcial. Ou é tudo ou é nada. Ou, repete comigo, ou é tudo ou é nada. Mas eu tenho que admitir que existe uma possibilidade da submissão ser inconstante. Ela não é meio termo, mas infelizmente, por causa do pecado e do homem, a submissão humana é inconstante, enquanto aqui vivermos com natureza pecaminosa. E o que quer dizer isto? É que eu e você, como pecadores, ora estamos sendo controlados por Deus, ora por nossas más escolhas, estamos sendo controlados pelo inimigo de Deus. Teve um momento que Jesus se alegra com Pedro, que fala: Tu és o Cristo. E momentos depois, Jesus o diz: Para trás de mim, Satanás. Estava ele controlado pelo inimigo, tentando persuadir Jesus a desistir do seu propósito em morrer por nós na cruz. Veja que um momento Davi é brilhante, honrado e ungido do Senhor, outro momento está ele cometendo crime e pecado diante do Senhor. Então a submissão ela não é parcial, ela precisa ser total. Mas infelizmente nós vivemos em um sobe e desce na nossa vida. Eu prometo ao Senhor, eu estou com Ele, mas minhas fraquezas, eu caio, eu tenho caído, eu tenho fraquejado, eu tenho errado, eu tenho clamado a Ele, mas eu me vejo afundado em meus vícios, meus pecados, não há poder em mim. Tem momento que eu vivo experiências marcantes na igreja, experiências poderosas com Jesus,
mas hoje estou sendo dominado pelos meus vícios, pelas minhas fraquezas, eu estou tomado pelas minhas angústias. O que faço? O que faço? Deixe-me contar duas histórias. Você já ouviu falar de Orlando McCreary? Essa história quer lhes dizer que eu assisti o testemunho. Faz muitos anos, eu era um jovenzinho. Se alguma nuance eu falhar, é fruto de mais de 2 décadas, 3 décadas. Então, mas em essência é isso que eu vou te dar, conforme eu mesmo assisti o testemunho dele. Orlando McCreary era um dos diretores do grupo Silvio Santos, pelo menos até a década de 80, não sei se permaneceu por outros anos. A informação vou baseada na experiência que eu tinha. E ele era jovenzinho, e ele tinha um irmão, um tio que se converteu e se tornou adventista do 7º dia. E ele tinha uma doença, se me falhar a memória, uma doença que não tinha cura, mas o massacrava, trazia muitos problemas e transtornos para ele. E um dia o seu tio, adventista do 7º dia, foi visitar o seu pai, o irmão dele, o tio do McCreary, e viu o sobrinho doente, foi no seu quarto, orou por ele, clamou, invocou o nome do Senhor, e Deus o ouviu e curou o jovenzinho Orlando McCreary de uma doença, parece-me, incurável. E ele se ergueu da cama, e aquele testemunho, aquele milagre foi tão impactante que toda a família do pai, filhos, irmão, mãe e da família McCreary se convertem ao Senhor e se tornam adventistas do 7º dia. E o jovem McCreary cresce como um adventista do 7º dia, arruma um emprego como motorista do grupo Silvio Santos, lembre-se, estou narrando conforme eu aprendi. E ele se torna um motorista e depois cresce, quando o grupo Silvio Santos cresce, pois ele começou nos seus primórdios trabalhando lá e estava, a certa altura da vida, como diretor, um dos diretores do grupo Silvio Santos. Diz ele que ele estava em uma festa oferecida pelos patrocinadores do grupo Silvio Santos, e ali estavam oferecendo bebidas, comida, e como diretor ele tinha que estar presente, e passa uma moça servindo champanhe, e os homens empresários que ali estavam oferecem para ele. Aí ele diz assim: não, eu não bebo. Aí, em outro momento, a jovem passa servindo novamente bebida alcoólica, a champanhe, e o homem diz assim: que bobagem, por que você não bebe? Ah, eu não bebo bebida alcoólica, mas isto aqui é quase um suco de maçã, bobagem, a quantidade ínfima de álcool, isso não lhe faz mal. Ele disse: não, eu não quero. Na 3ª vez o diabo investiu contra ele de novo, e aquele mesmo homem disse: mas que bobagem, todo mundo aqui bebe, só você não bebe, deixa de ser bobo, isso não faz diferença na sua vida, é só uma tacinha de champanhe. E ele tomou. Lembre-se, biblicamente ele se submeteu ao outro Senhor. Um gesto. Tomou 1, 2, 3. Virou alcoólatra, de alcoólatra virou fumante, de fumante virou drogado, de drogado perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu a casa, perdeu a dignidade, virou uma espécie de lixo humano, voltou para morar dentro da casa do seu pai, dormindo com um colchão no chão, um homem que ganhava dezenas e dezenas de milhares de reais por mês, não tinha mais nem aonde reclinar a cabeça, pois ao ser demitido, porque só comparecia ao trabalho drogado, e um dos diretores que fica, o diretor presidente do grupo abaixo do Silvio Santos, na época, o demitiu, ele era um alcoólatra, ele era um drogado, foi demitido, e por não ter dinheiro para pagar as dívidas que sempre estava fazendo com o banco, cartão de crédito e tudo mais, confiando sempre aquela bolada que caía na sua conta todos os meses, teve que perder tudo que tinha, perdeu a própria casa, e um dia ele afundou nas drogas de tal maneira que ele estava destruindo seu pai,
Seu pai ainda era vivo e um tremendo fiel adventista do sétimo dia. Aí o pai dele teve uma ideia, um insight. Sabe o que o pai dele planejou? Falou com a liderança jovem da igreja daquela cidade do interior de São Paulo, parece-me que do interior de São Paulo, parece-me. E ele planeja com a direção jovem da igreja, para no culto jovem, cantar as músicas que o Macrini, quando era garoto, frequentava aquela igreja. E o pai fez de tudo para levá-lo à igreja. E ele cedeu e foi com o pai pela primeira vez depois de anos. Lembre-se, ele já está casado, pai de família, não era mais um garoto. E quando entra na igreja, quando ele vai chegando no hall, na recepção da igreja, os jovens estavam ecoando em coro aquele hino que ele mais gostava. E ele, ao ouvir aquela música, o impactou de tal maneira que ele disse que ele cai de joelhos humilhado e chora. Mas sabe o que mais o impactou? Foi observar que seu pai estava de joelhos orando por ele e chorava que tremia ao ouvir os gritos das lágrimas do seu pai, desesperado, pedindo a intervenção divina para salvar o seu filho. Ele disse: comecei a tremer e a chorar, e envergonhado saí feito um louco correndo pelas ruas, fui até chegar na casa dos meus pais. Entrei em meu quarto e disse à minha mãe: eu vou fechar esta porta, e mesmo que eu quebre tudo, mesmo que eu arrebente tudo, pelo amor que a senhora tem a Jesus, não abra a porta. Mas filho, eu estou lhe dizendo, se a senhora me ouvir gemendo, gritando, quebrando, dando um morro, eu não quero que a senhora abra a porta. Aí pôs a chave por debaixo e a mãe ouviu o rapaz, o homem, gemer de joelhos, humilhado. Ele chamava: Jesus, ajuda-me. Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Arranca esta miséria de dentro de mim, Senhor. Arranca este vício de dentro de mim, Senhor. Socorre-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Pelo amor do teu nome, remove este vício de mim. E nesta hora ele disse: eu comecei a arrancar o carpete do quarto com as minhas mãos e meus dedos, ao ponto de arrebentar minhas unhas. Teve momento que as minhas unhas foram arrancadas dos meus dedos, e a dor que eu sentia era alucinante. Mesmo assim, eu não me rendi, e eu continuei dizendo: ajuda-me. Eu não me rendi a abrir a porta para usar a droga. Eu me rendi ao Senhor e chamei por Ele por 2 longas horas. Perdi unhas, sangrei, chorei, suei. 2 horas depois comecei a me sentir livre daquele lixo que dominava e me escravizava a vida. 2 horas depois, livre, completamente livre, me ergui, bati a porta, pedi à minha mãe para que a abrisse, e ela dizia: não, filho, você disse que não podia abrir. Não, mãe, pode abrir, seu filho é um homem livre. Jesus o socorreu naquilo que ele era incapaz de fazer, no momento em que ele se rendeu ao senhorio de Deus. Entendeu? Uma senhora que eu ganhei para Cristo um dia disse: não vou deixar a igreja. Por que vai deixar a igreja? Porque eu sou uma hipócrita. Porque você é uma hipócrita? Porque eu, desde que me batizei, eu continuo fumando. O Senhor me conheceu fumando, eu me batizei, mas eu enganei todo mundo, eu continuo fumando. Eu não deixei de fumar até hoje. E a conclusão que eu chego é que não tem jeito para mim. Para ser honesta, eu vou deixar a igreja. E eu perguntei: mas por que você não deixou de fumar? Por que você não deixou de fumar? E por que você não procurou ajuda? Tratamentos humanos, mas também o socorro divino. O socorro divino eu busquei. Eu pedi ajuda ao Senhor, mas Ele não me ajudou. Como assim? Não é o Deus que eu conheço, sempre ajuda quando o seu povo se humilha diante dele e invoca o nome dele. Ela disse: eu faço isso,
mas ele não me ouve. E ficou meio estranho para mim, porque essa não é a ideia que eu tenho do Deus vivo. Ela me encobria um detalhe. Ela orava, ela chorava quando estava desesperada pelo vício, mas depois dizia amém, levantava-se e eu disse: você joga fora o maço de cigarro, a droga, seja lá o que você usa. Eu jogo, mas aí eu oro, depois eu me levanto, sinto vontade, vou no lixo e tomo o cigarro de volta e fumo. Olha aí. Ela nunca se rendeu. Ela nunca venceu, porque ela não se submeteu ao Senhor por inteiro. É lógico que eu estou falando em tese baseado numa experiência de uma substância química, mas espiritualmente é a mesma coisa. Você precisa render-se ao Senhor para que Ele possa fazer valer a vontade dEle na sua vida. E se eu e você não fizermos isto, Deus não pode interferir na minha e na tua vida. Quando eu vejo que caí, que pequei, e se eu me voltar para Ele, Ele se volta para mim. Ele não rejeita a mim, Ele não abandona a mim, Ele perdoa a mim, Ele aceita a mim. O que Ele quer de você é: volte-se para mim. Se voltares para mim, eu me voltarei para vós e perdoarei os seus pecados. Amém? Eu fiz uma série de conferências em uma igreja onde eu fui pastor e participamos lá junto com os evangelistas da igreja também, me auxiliando. E uma jovem se converteu e ela tinha 19 anos na época. E esta jovem, ela tinha uma vida muito terrível. Ela andou por maus caminhos, ela cometeu pecados gravíssimos. E eu fui visitá-la. Enquanto eu conversava com ela, eu percebi que ela começou a tremer. Sabe o que é tremer? E bater os dentes um no outro sem ter um mínimo de controle. E chorava copiosamente. Aquele negócio de dizer joelhos trôpegos, joelhos que não se permanecem em pé. Ela estava literalmente assim, e com muita dificuldade ela narrou a sua história para mim. Ela disse que ela nasceu e se criou em uma fazenda no interior de um estado da Bahia, do estado do Brasil, e ela viveu ali e ela cresceu ali. E seu pai não tinha nenhuma outra profissão. A única profissão do pai dela era cuidar de animais e cuidar de fazenda. E a única casa que ele tinha para morar era a casa daquela fazenda. Resumindo, se o pai perdesse aquele emprego e ele já estava, se eu não me falha a memória, com mais de 155 anos, ele não tinha onde ficar, ele não tinha como sobreviver, porque era a profissão que ele desenvolveu desde novinho, desde jovenzinho. Mas a menininha era uma morena jovem bonita de 12 anos, se não me falha a memória, 12 para 14 anos. E o homem dono da propriedade se encantou por ela. E se encantou de uma maneira tão doentia, que ele não lhe dava descanso. De dia após outro, ele tentava seduzi-la, e ele usava todos os métodos para seduzi-la, e não conseguindo, usou o método mais aterrorizante: ou você permite que eu faça isto e isto com você, ou eu demito seu pai, expulso a ele e a toda a sua família desta casa. E ainda disse para ela: seu pai não tem para onde ir, seu pai não sabe fazer outra coisa, ele mora porque eu lhe dou uma casa para morar, ele come porque eu o sustento, mas se você não permitir, assim eu o farei. E ela resistiu. Primeira vez que ele foi aumentando a pressão de tal maneira que, por amor ao pai, ela cedeu uma vez, com um sentido nojo, como eu disse ela. Eu corria para vomitar de tanto nojo que eu sentia. E a segunda vez, nojo eu sentia. E a terceira vez, nojo eu sentia. E a quarta vez e a quinta vez eu deixei de sentir nojo e passei a gostar e ter prazer. O pecado tem gosto. O pecado
dá prazer. O pecado não é necessariamente repugnante para muitas pessoas, mas isto não quer dizer que ele não seja repugnante. Isso não quer dizer que ele não seja nojento, estúpido, cruel, imoral, perverso, que destrói vidas, até vidas infantis, e que usa monstrengos humanos para subjugar mentes infantis. Mas aquela menina passou a ter prazer nesta vida pervertida e imoral, dos 14 aos 19 anos. 5 anos, cerca de 5 para 6 anos de imoralidade e perversidade sexual. E aí ela vai para essa série de conferência, e lá ela se rende ao Senhor, ela acredita no Senhor, ela ouve sobre o Senhor, e ela busca o Senhor, e ela encontra a saída para ela, e ela encontra uma nova perspectiva. Aconteceu na vida dela o que teologicamente nós falamos, esse processo. Ela sentiu um desejo de algo melhor, ela começou a ter conhecimento deste algo melhor, ela depois experimentou a convicção de que era uma pecadora, e por fim sentiu-se impotente, isto é, rende-se, submete-se e busca e confessa o pecado e busca ao Senhor, e o Deus dos céus a perdoa e a salva. Amados, naquele momento, quando ela confessava essas coisas, ela tremia. Aí eu disse assim: eu queria que você fizesse uma coisa agora. Eu queria que você, antes que eu a batizasse, era um sábado à noite, vou batizar amanhã, domingo, eu queria que você se ajoelhasse. Eu estava dizendo: dobre-se, submeta-se, renda-se, humilhe-se, entregue-se ao Senhor. É isso, pastor? Perguntou ela. Eu preciso fazer isso? Perguntou ela. Sim. Aí você mesmo ora. Meus amados, os joelhos dela batiam assim, e eu tinha que segurá-la para ela não cair. Mas eu nunca em 25 anos vi um pecador confessando o pecado naquela profundidade e intensidade. Ela fechou a mão assim, e ela dava cada pancada no peito dela que explodia, e ela se auto-intitulou um lixo, ela se autodeclarou imunda, um lixo. Eu sou um lixo, eu não valho nada, eu sou imunda, Senhor, eu sou imunda, Senhor, eu não sou digna, Senhor, eu sou um lixo, Senhor, eu sou um lixo, Senhor, perdoa-me que eu sou um lixo, perdoa-me que eu sou um lixo, eu sou um lixo, Senhor. E foi se dobrando e dizendo: eu sou um lixo, eu sou imunda. E enquanto a testa não baixou, encostou no chão, ela não parou de se dobrar e se declarar: eu sou imunda, eu sou um lixo, eu não valho nada, eu não sou nada. E depois disse assim: mas por favor, perdoa a mim, aceita a mim, tem misericórdia de mim, pois eu preciso do Senhor. Ó Deus, salva-me. Amado, esta é uma oração que Deus jamais se negará a ouvir. Ele se ergue do seu trono de glória e com aflição de coração corre para ajoelhar-se diante de um homem, de uma mulher que o invoca humilhado ou humilhada desta maneira. Por isso, nesta noite, eu queria chamar você para também se humilhar diante dele. Se humilhar diante dele e por ele nele se tornar uma pessoa mais humilde. A propósito, abrindo um parêntese, que nesta noite estou falando para alguém que tem o nariz muito empinado. Pelo amor de Deus, largue esse seu nariz empinado. Você não vale nada, nem eu, para estarmos com o nariz empinado. A nossa vida é como o vento, a palha que o vento leva. A nossa vida é efêmera, é passageira. Para que esta arrogância, para que esta petulância, para que esta humilhação, humilhar os outros, seus subordinados, seus subalternos? Por que você tem que maltratar as pessoas? Por que você tem que advogar direitos e superioridade? Aprenda com o seu Deus, que sendo Deus humilhou-se a si mesmo. Seja mais humilde, mais paciente, mais bondoso.
se isto não lhe é possível aos seus olhos, mas é possível ao Senhor, busque ao Senhor, renda-se ao Senhor, peça ao Senhor, e Ele transformará seu coração de pedra em coração de carne, seu estado arrogante em um estado humilde diante dele. Você é um cristão redimido por Jesus, então porte-se como filho do Deus vivo, seja humilde, deixe de dizer eu sou, eu sei, eu entendo, eu posso, eu sou bom, eu sou fera. Você não é bom, você não é fera, você não pode, você não é nada, nem você, nem eu. Então aprenda em Jesus a ser humilde, e diante de Jesus humilhe-se, e Deus abençoará você, e por fim perdoará os seus pecados e sarará a sua terra, em nome de Jesus. Amém. Nos levar em paz para a nossa casa e ajuda-nos que hoje, neste templo, tenhamos rendido a nossa própria vida em tuas mãos, para que tu governes a nossa própria vida, existência, presente e futuro, vontade e querer, que tu sejas Senhor pleno da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.